O Assunto é Saúde de hoje fala de um assunto delicado, os cuidados paliativos. Para falar sobre o tema, o nosso convidado de hoje é o Dr. Reginaldo de Oliveira Filho, que é médico hospitalista. Obrigada pela entrevista, doutor. Doutor Reginaldo, o que seriam então os cuidados paliativos? Certo. Quando nós temos uma doença que seja crônica e ameaçadora à vida, a gente sempre tem que pensar em iniciar cuidados paliativos para esse paciente, né? Cuidados paliativos são cuidados que vão levar sempre em consideração o que vão trazer de benefícios as intervenções, onde a gente quer chegar e sempre colocando como premissa garantir que o paciente tenha ao longo do curso da doença dele sempre a melhor qualidade de vida, né? Se pudesse sintetizar cuidados paliativos, seria mais ou menos isso, né? Buscar através de uma medicina sóbria, de uma medicina pensada em consequência, em intervenção, que um paciente que tenha uma doença ameaçadora à vida, sempre no curso dessa doença, tenha a melhor qualidade de vida possível. E por que esse nome paliativo? Paliativo vem do pallium, que significa um cobertor, sabe? Quando a gente tem alguém que a gente ama, algum familiar nosso, filho, mãe, deitadinho no sofá ali, dormindo e a janela está entreaberta, a gente sempre pega uma cobertinha e coloca em cima desse nosso ente querido para proteger ele, né? O paliar é isso, é justamente isso. O pallium era um manto que se usava na antiguidade para cobrir as pessoas que estavam feridas, né? E é justamente essa a ideia. Cuidados paliativos é proteger o paciente, muitas vezes de nós mesmos, né? Das nossas ansiedades, como médico, como família, né? O objetivo é proteger esse paciente dos sintomas ruins que podem ser potenciais causadores de perda de qualidade de vida, e proteger também de intervenções que sejam fúteis, né? Intervenções que sejam embasadas em uma obstinação terapêutica, em uma ilusão terapêutica, né? A gente vem de uma ciência muito tecnocrata, né? A gente sempre pensa que o fazer é sempre o melhor, né? E a gente tem que pensar que às vezes o menos é mais, né? Muitas vezes eu não fazer, eu vou ter o melhor resultado do que fazer. Né? E aí, para que a gente chegue a esse resultado que o senhor está explanando aí, é preciso haver também uma equipe multiprofissional. Sim, né? sim. A gente costuma dizer que não se faz cuidados paliativos sozinho, né? Muito diferente de outras especialidades médicas, o médico nessa condição, ele tem um papel secundário dentro da equipe, né? É uma equipe multidisciplinar, né? É uma equipe que cada um dentro das nuances, das filigranas, das suas especialidades, eles vão trabalhar em conjunto para garantir que esse paciente possa ter essa melhor qualidade de vida. Então, a gente não faz cuidado paliativo sozinho, o médico não consegue fazer cuidado paliativo sozinho, né? Aqui no Hospital São Vicente, por exemplo, nós dispomos de uma equipe multidisciplinar de pessoas que muitas vezes não aparecem, né? Nós temos, por exemplo, a farmacêutica clínica da nossa equipe, que dá assim um auxílio técnico espetacular para que a gente tenha segurança em intervenções que tragam conforto para o paciente. Fora isso, a gente tem assistente social da nossa equipe é aquela pessoa que muitas vezes vai ter um vínculo muito próximo com os familiares desse doente, que vai ajudar esse doente a conseguir questões relacionadas à seguridade, questões relacionadas a problemas sociais, né? A de repente conseguir um auxílio-doença. Então, a equipe do cuidados paliativos, a gente tenta garantir que o paciente tenha o controle de um conceito que a gente chama de dor total. Não é só uma dor orgânica que a gente sente na pele. Esse doente ele tem subjetivo também, né? Isso, ele tem algumas especificidades que a gente tem que levar em consideração, né? A espiritualidade, né? As relações com os familiares, né? Para isso a gente tem a nossa psicóloga também, que ajuda os pacientes mesmo depois
do óbito deles continua acompanhando esses familiares, né? Fora isso, a gente tem duas enfermeiras que são especializadas em cuidados paliativos, que fazem um trabalho de deixar sempre a equipe médica e o paciente muito próximo, para que esse paciente tenha realmente o controle dos sintomas dele. E nessa sua experiência aí, nessa questão, doutor, porque, lógico, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter um diagnóstico de uma doença crônica ou uma doença mais grave. Qual que é o maior desafio para o paciente nesse momento e para a família também, que muitas vezes acaba até sentindo mais do que o próprio paciente, porque às vezes o paciente, para tentar confortar a família, ele se faz de forte também, né? A gente tem vários serviços em que o cuidados paliativos ele é uma coisa que acontece para doenças crônicas que estão já em estadio terminal. Avançado. Né? Em estadio avançado. Mas como eu falei no início da nossa conversa, cuidados paliativos ele deve começar lá no início, no diagnóstico, para que a gente possa acompanhar esse paciente na evolução da doença, né? A gente costuma dizer que a gente usa uma filosofia chamada bayesiana, né? Conforme o paciente vai dando condições da gente intervir, a gente intervém. Se o paciente não tem performance para que a gente consiga intervir sem expor esse paciente ao risco, sem causar coisas que sejam ruins, sintomas que sejam desconfortáveis, a gente dá um passinho para trás. E como saber dele? Começa... Porque é tênue, né? Essa é a coisa que você vai adquirindo no dia a dia ali, né? A gente tem o ponto de vista clínico que é levado muito em consideração pela equipe, né? O chefe da nossa equipe aqui do Hospital São Vicente, Dr. Paulo Paim, é um vanguardista, né? Em relação a movimentos como, por exemplo, o Choosing Wisely, o Slow Medicine, que são coisas que começaram lá fora, né? A gente tem 2 grandes centros no mundo onde começou a se pensar em aprimorar a habilidade do médico em olhar para o paciente e começar a ver, olha, isso aqui não vai ter tanto benefício, eu vou ser muito agressivo, né? Então a gente tem na Itália o projeto, o movimento, melhor falando, o movimento Slow Medicine nasceu na Itália. E em contrapartida, nos Estados Unidos e Canadá, a gente tem o movimento Choosing Wisely, que são escolhas sábias. Vamos fazer escolhas sábias, né? E a gente sempre tem, dentro do cuidados paliativos, essa visão, né? Por isso que tem que ser uma equipe multidisciplinar. Porque eu não sei fazer o que o fisioterapeuta faz com o paciente. Eu não sei fazer o que a assistente social faz. Eu não sei ter a delicadeza que a nossa psicóloga, eu sou fã dela, mas a nossa psicóloga tem, muitas vezes, de olhar no paciente e olhar para a carinha dele e já saber como ela está. Exatamente. Então eu preciso dessa equipe e a gente trabalha unido, né? Aqui no Hospital São Vicente nós fazemos visitas multidisciplinares, né? Eu vou com a equipe toda no quarto do doente para conversar com essa família, né? Às vezes a gente faz conferência com familiares, essas conferências são em lugar reservado, às vezes na ausência do paciente, quando é um paciente que está mais fragilizado, né? A gente dá orientações de como vai acontecer as coisas, né? Tira as dúvidas, porque é um momento angustiante, como você mesmo disse, muitas vezes para a própria família mais do que para o doente, né? Fora isso, a gente tem... O nosso principal foco é garantir qualidade de vida. E garantir qualidade de vida através do controle desse conceito de dor total, de dor espiritual, de dor orgânica, né, de dor social. Para isso, tem uma arquitetura muito complexa por trás. Esse paciente, quando está internadinho, fica sob meus cuidados, sob os cuidados da minha equipe. No hospital, quando a gente dá alta para ele, esse paciente vem até o Hospital São Vicente em consultas ambulatoriais, né? Isso com o Dr. Paulo Paim, né? E o Dr. Paulo Paim, no Brasil, com certeza singular para esse manejo desses controles, né? A gente brinca aqui na equipe que chama ele de Doutor das Dores, né? Porque ele usa terapias multimodais assim para controlar o sintoma, né? E quando esses doentes eles estão numa fase muito avançada, né?
a gente chama de PPS, de Palliative Performance Score. Quando eles estão com um score de performance muito baixo e com alguma dificuldade de mobilidade, a gente não tira esse paciente de casa. A nossa equipe vai com visita domiciliar. Isso é importante, doutor, o paciente ficar no seu ambiente e não no ambiente hospitalar? Sim. A gente costuma dizer, que o hospital é um ambiente hostil. Né? A gente tem vários estudos nas últimas décadas mostrando que o hospital é um ambiente que é hostil com o paciente, principalmente que está mais debilitado. Né? Um hospital é um ambiente onde existe um aumento do risco de queda, existe um aumento do risco de infecção. Então, existem vários fatores que fazem a gente poder dizer isso. Né? E assim, a gente consegue hoje, com certeza, dizer que para pacientes em cuidados paliativos, principalmente aqueles que estão em fase 3, que a gente chama, né, que são fases da evolução da doença. Né? Como eu disse no começo, deve ser feito desde o início do diagnóstico. Né? Então, a fase 1 do planejamento cuidado paliativo, até, né? Isso. A fase 1 do cuidado paliativo é uma fase onde a probabilidade de cura ela é maior do que a probabilidade de morbimortalidade. E a fase 3 o inverso. Tá. Né? Então, para pacientes em fase 3 de cuidados paliativos, a gente não consegue dar mais dias de vida para esse paciente, mas a gente consegue dar mais vida para o dia que ele tem. Um dia dentro do hospital, para qualquer pessoa, é um dia perdido. É difícil, né? Então, às vezes, o conforto desse paciente está em estar em um ambiente que ele conhece, está em estar em um ambiente que é com o cheirinho das coisas dele, com a cor da parede da casa dele, né? Com os animaizinhos de estimação por perto, com os familiares sem... eu tenho que sair logo, só posso ficar eu, fulano não pode junto, né? Essas coisas, nesse momento a gente acha que é melhor em casa, né? Por isso que o serviço, ele tem um serviço de visita domiciliar, né? Que funciona muito bem para esses pacientes que têm essas dificuldades de mobilidade. Essa aí é uma volta da medicina à humanização, né, doutor? Com toda certeza. E não é fácil, porque como o senhor mesmo falou, hoje a gente tem uma tecnocracia em todas as áreas, em todas, não é só na medicina, mas a medicina, ela acaba vendo que, acredito eu, que essa humanização acaba sendo mais eficiente do que a tecnocracia para o paciente, né? Com certeza. Existe um filósofo chamado Thomas Kuhn, que ele descreve que a ciência ela vai evoluindo até um certo ponto, e daí ela estagna. Para que a ciência volte a evoluir, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, e muitas vezes são paradigmas que a gente mesmo criou. Né? Antigamente, vou dar um exemplo aleatório. Tá? Antigamente, era padrão fazer raio-x da cara da pessoa, da face da pessoa, para saber se estava com sinusite. Hoje é um absurdo. Então, exatamente. A gente costuma dizer... Era muito fácil fazer um raio-x. E eu estou expondo esse paciente à radiação, um monte de coisa, e eu sei que não vai trazer nenhum benefício em fazer. Né? Então, a gente começa a pensar. Isso é o choosing wisely. Né? E assim, a quebra desses paradigmas é uma coisa difícil, porque está enraizado na pessoa, desde que a gente é pequenininho. Às vezes no paciente também, né? Ele quer fazer porque ele acha que isso é o melhor para ele. E essa quebra de paradigma é o momento que a gente está vivendo agora. Né? O menos é mais, às vezes. O menos é mais. E às vezes tem que convencer o paciente também, né? Porque ele, às vezes, na busca pela cura e pelo tratamento, ele também quer, quanto mais exame ele acha que pode ser melhor, às vezes tem que convencer esse paciente que não, né? E o médico tem que estar preparado para isso. Sim. É isso. Não só o médico. A equipe toda ajuda as conversas, né? As conversas são feitas multidisciplinarmente. Então, a gente tem o auxílio da psicóloga ali. Né? A gente tem o auxílio da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição. Né? Então, tudo é muito bem discutido. Meu paciente, meu familiar não está comendo muito bem, não está assim, vamos colocar uma sonda nele? Tá, quais são os seus benefícios que a gente vai ter com essa sonda? Isso. E quem escolhe? Quem dá a palavra final? Quem dá a palavra final é o paciente sempre. É o paciente. Paciente e família, né? A medicina, cada vez mais, ela deve ser menos determinística. Acho que ficou meio confuso isso. Cada vez mais a medicina deve ser menos determinística, né? Quando você vai ao médico, você vai a uma consulta. Exatamente. Você tá lá para consultar. Não é aquela coisa de determinar, bater o martelo, ditatorial, né? Exatamente. A gente não pode deixar a medicina se tornar uma coisa ditatorial, unilateral, as decisões serem unilaterais, né? A gente tem falado cada vez mais isso em congresso,
e a ciência tem se desenvolvido para esse ramo de dividir com o paciente a decisão. Né? E a vida dele, né, doutor? Sim. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Você, obrigada. E a você, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Até uma próxima.